Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, sócio fundador da Moreira Neto Saúde e agora host deste podcast. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Isabelle Prado, nutricionista. Ela atende pelo @IsabellePradoNutri lá no Instagram. Nós vamos falar bastante isso aqui para você seguir ela lá, certo? Já inicio o nosso episódio pedindo a você que curta e compartilhe esse episódio com quem você ama e gosta, para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Porque, como já dito aqui na nossa introdução, aqui a gente só traz gente que sabe do que está falando. A gente não traz aventureiros para ficar conversando só para ganhar curtida. A gente quer levar informação de qualidade. Por isso, eu preciso da sua ajuda para curtir e compartilhar para a gente poder levar isso para o máximo de pessoas possível. Beleza? Vamos começar a nossa conversa. Doutora Isabelle, lembrando sempre que o Isabelle dela é com 2 L's, então quando você for procurar lá no Instagram, por favor, é @Isabelle, com 2 L's e E no final, Prado Nutri, @Isabelle Prado Nutri. Seja bem-vinda, vou dar uma lidinha no seu currículo e a gente já começa a nossa conversa. Isabelle é um artigo raro, porque na verdade ela é nascida em São José dos Campos, esse podcast vai para o Brasil inteiro, São José dos Campos é uma cidade cosmopolita, então tem gente de tudo quanto é lugar, mas é difícil achar quem nasceu aqui de fato. Realmente. E ela é daqui. Então Isabelle é nascida em São José dos Campos, tem 23 anos, olha só que maravilha. Ela é nutricionista formada em 2022 pela Unopar, pós-graduada em UAN, ela vai falar para a gente o que é logo em seguida, pela Faciminas, pós-graduada em Nutrição Esportiva pela Faciminas também, e TCC especialização em TDAH voltado principalmente para atletas de alto desempenho. Muito interessante, teremos muitas coisas para falar. Bom, vou pedir a você que se apresente, fale para a gente quem é Isabelle. Primeiramente, é uma honra estar aqui, eu estou muito honrada mesmo. A 20 é um lugar maravilhoso. Quando eu escolhi um consultório para começar a minha carreira na nutrição, falei, poxa, que lugar me define? Aonde eu vou começar a atender? Aonde eu vou acolher meus pacientes? Então, esse lugar é perfeito. Eu falo, só quem tem a experiência de vir aqui e conhecer todos os profissionais que trabalham aqui, sabe a credibilidade que tem esse lugar. Então, quando vocês me chamaram para gravar o podcast, eu falei, uau! Tá com moral. Só te interrompendo rapidamente, foi bom você falar, que, na verdade, as pessoas às vezes se perguntam, mas tá bom, o que é essa 20 Medical Offices? 20 Medical Offices, gente, é um cowork voltado para a área de saúde e bem-estar. Então, aqui é uma área muito bem decorada, voltada toda para o renascentismo. Vocês estão vendo aqui o homem vitruviano que está fazendo parte do nosso cenário hoje. E aqui nós temos 20 salas voltadas para o atendimento para profissionais de excelência. Como você que está assistindo, se você está assistindo um podcast desse garbo e elegância, certamente você tem qualidade para atender com a gente aqui também. São 20 salas, 4 voltadas para o atendimento, principalmente de psicólogos e psiquiatras, que tem relação com luminosidade, padrão de distribuição do consultório, e 3 salas voltadas para procedimento. Então, se você tiver o interesse de conhecer, tem o nosso Instagram também, que é o @20medicaloffices, você pode acessar. Peço perdão pela minha indelicadeza de interromper a sua apresentação, Imagina. mas ela é importante. Sim. Por favor, quem é Isabelle? Olha, eu costumo falar que a Isabelle ela não tem um rótulo, sabe? Apesar de ser muito nova, graças aos meus pais, eu já fiz muitas coisas na minha vida, assim. E com todas as atividades que eu fazia quando eu era criança, isso foi me norteando cada vez mais para a nutrição. Então, com 4 anos de idade, eu fazia aula de canto coral, eu fazia natação, e meus pais sempre me procuraram ocupar a minha agenda, né? Eu nunca fui eu não me recordo de ter uma infância que eu ficava a tarde inteira na frente da TV. Isso não aconteceu comigo. Então, com 4 anos eu comecei a nadar. A princípio, era só para a minha mãe ter a segurança dela ir na praia e a filha dela não morrer afogada. A princípio, era só por isso. E eu fazia natação. No começo, era uma vez na semana, porque na escola onde eu estudava, quando criança, não tinha quadra de educação física. Então, a escola fechou com uma academia de natação. E toda sexta-feira eu ia para lá fazer natação, eu amava. Depois, quando eu fui para um colégio particular, que é o Colégio Adventista, eu entrei lá no 4º ano, já tinha uma estrutura, né, outra coisa, outro colégio, surreal aquele colégio.
E aí eu não tinha mais a natação toda sexta-feira, eu comecei a sentir falta, eu conversei com a minha mãe que eu queria voltar a fazer natação. E aí eu comecei a treinar no poliesportivo, fui me desenvolvendo, do poliesportivo eu entrei no Atleta Cidadão. No Atleta Cidadão eu comecei, eles viram que eu tinha potencial para competir mais sério e com acho que 12 anos eu já estava competindo a nível brasileiro, competindo Caramba. sério. Entendi. Então eu comecei a passar na nutricionista muito cedo. Com 12 anos eu já passava em nutricionista, que era pelo Atleta Cidadão, que eles proporcionavam. Mas não era um atendimento particular, era em grupo, com todos os atletas juntos. Eu tinha muitas dúvidas também sobre alimentação. E conforme foi a adolescência, eu fui passando cada vez mais em consultas, eu ficava muito curiosa. Como que ela sabe o que eu tenho que comer? Como que ela sabe que se eu comer isso vai dar certo? Tipo, eu tinha muita dúvida. E quando eu cheguei no colegial, no primeiro ano do ensino médio, onde a gente já começa a se preparar para o Enem, o Adventista ele tem um método assim muito voltado para o Enem mesmo. No primeiro ano do ensino médio, eles já preparam muitos alunos para prestar o Enem. Eu falei, poxa, qual vai ser a minha profissão? Na época eu estava em dúvida entre música e a nutrição. Também no colégio adventista eu tive contato com música. Eu sou cristã, então na igreja eu cantava no coral. Sempre foi muito presente a música na minha vida. Então eu estava nessa dúvida. E você é adventista? Não, sou cristã só, mas não sou da adventista. E, sim, respeito, amo aquela escola. A pergunta é só porque nós estamos aqui, apesar de a quinta-feira, hoje é sábado. Poxa, estamos ferindo aqui o seu... Não. Inclusive, tem muitos alunos que são adventistas também, e tem mais... Enfim, aí eu comecei a tentar definir qual profissão eu ia seguir, e a minha mãe falou, Isa, entenda que a profissão que você seguir, seja a música ou seja a nutrição, você só vai se destacar se você for a melhor. E aquilo ficou na minha mente, falei, uau, tipo, daquela coisa, né? Minha mãe não fez, meus pais não fizeram nenhuma pressão, foi totalmente algo espontâneo da minha parte escolher a nutrição. Falei, poxa, eu sei o quanto isso é importante, eu tenho muitas dúvidas, eu sei que na época, tinha muita defasagem na cidade de nutricionistas para patrocinar atletas, atender atletas. Então, eu falei, eu quero ser nutricionista para trazer qualidade de vida para as pessoas. Eu quero ser útil na vida das pessoas. Eu não quero só ser um rostinho bonito que tira foto no Instagram, mas eu quero mostrar que eu tenho conteúdo para oferecer na vida das pessoas e que eu posso agregar de alguma forma na vida das pessoas. Então, a nutrição me possibilitou fazer isso, sabe? A maior realização da minha vida é eu atender um paciente e depois passar meses e falar, cara, você mudou minha vida, assim. Se não fosse passar numa consulta, eu já tive casos de casamento melhorar porque a mulher começou a passar em consulta comigo, saiu da depressão, saiu da ansiedade, começou a treinar junto com o marido, começou a trabalhar junto com o marido. Então, isso nos motiva a gente cada vez estudar mais, a gente querer ser um profissional melhor. Então, acho que eu escolhi a nutrição por tudo que ela me proporciona. Muito interessante mesmo. Com relação a essa parte que você falou aí da melhora do perfil, até do casamento das pessoas que passaram com você, no seu currículo, quando a gente estava falando, estava escrito lá que você fez um TCC voltado para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em atletas. Isso. Então, a capacidade da nutrição de ter impacto nessa parte. Explica pra gente um pouquinho. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um pensamento muito medíocre do que seria a nutrição. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra com alguns mitos enraizados, né, na gente. Então, eu achava que nutrição era só o mundo verde, que eu só ia falar para as pessoas comerem coisas verdes. Brócolis. Que a minha vida seria isso. E quando eu comecei a faculdade, minha mãe engravidou, tive um irmãozinho. E a gente começou a ver que em casa o meu irmão ele estudava, a gente ensinava a matéria da escola para ele, mas chegava na prova ele não tirava nota. E isso começou a deixar ele com baixa autoestima, a gente começou a achar estranho. E a professora também da escola também começou a achar estranho, porque, poxa, ele é um aluno muito atencioso aqui, ele presta atenção, e por que ele não está conseguindo tirar nota? E aí foi onde a escola também foi muito sábia nessa questão e indicou meu irmão para uma psicopedagoga, onde ela fez um laudo, fez vários exames com o meu irmão, e foi constatado que ele tem TDAH auditivo. Então, eu falei, o que é TDAH? O que é isso? Então, através do meu irmão, eu tive a curiosidade de estudar, tive a curiosidade de saber o que é o TDAH, e eu soube que é um déficit de transtorno de atenção e hiperatividade. O TDAH ele tem vários níveis, né? Ele pode ocorrer de diversas formas. No caso do meu irmão foi auditivo, por quê? Porque dependendo da forma que ele escuta a informação, ele não consegue mandar uma sinapse e associar exatamente o que é aquela informação. Então tem que ser explicado de uma outra forma para ele conseguir associar melhor, entender melhor.
Então, por isso que a gente fala que tem pessoas que falam assim, eu só consigo concentrar escutando música. Com certeza aquela pessoa tem um TDAH auditivo e ela precisa de outros fatores para ajudar ela a concentrar. Entendido, muito interessante. Aí a parte da nutrição consegue auxiliar nisso? Mas por como? Quando a gente fala de hiperatividade e a gente fala de alimento, a gente tem alguns alimentos que estimulam algumas sinapses do nosso cérebro. E, por exemplo, quando a gente quer ir para o treino, a gente quer treinar, a gente coloca o quê? Uma cafeína para deixar a gente ficar mais concentrado. Certo. Quando a gente coloca um paciente com TDAH e você vai ver o plano alimentar dele, a rotina dele, e ele está com muito carboidrato, né, muita farinha branca, muito açúcar, a hiperatividade daquela criança vai de 0 a 1000. Ele não vai conseguir ser uma criança mais calma. Então, a alimentação tem sim o poder de tratar o déficit de atenção e hiperatividade mediante aos níveis de açúcar que a criança consome, ou o atleta, mediante aos níveis de carboidrato, de proteína, de fibra. Então, a gente tem um grupo alimentar que pode sim ajudar a gente a estar tratando o TDAH. Então, no caso de uma pessoa com TDAH, ela não pode estar consumindo muito açúcar, não pode ter carboidrato simples em alta quantidade, né? A cafeína, se ela é uma pessoa muito hiperativa, a gente tem que reduzir a cafeína para ela não ficar tão ansiosa, não desenvolver uma ansiedade através do TDAH. Então, tem toda uma questão alimentar para ajudar no tratamento. Muito, muito legal mesmo. E uma das suas outras especializações foi em Wuhan. O que é isso? Parece coisa de dialeto chinês, na verdade. Né? Parece. Quando eu conheci a UAN, foi no estágio da faculdade, um dos estágios obrigatórios que a gente faz é UAN. O que é UAN? UAN, né? Isso, UAN. N de navio. A UAN, ela cuida da segurança alimentar. Então, quando a gente vai num restaurante, né, e você fica se questionando, será que essa comida é confiável? Existe uma nutricionista, ou é uma lei, todo restaurante tem que ter, todo estabelecimento que fornece alimentação tem que ter uma nutricionista responsável e cuidando daquela alimentação. E não só cuidando, mas assim, vistoriando os funcionários, né, os cozinheiros, as pessoas que manipulam alimentos, se está sendo manipulado de uma forma correta, se está sendo armazenado de uma forma correta. Tem que ter também uma preocupação na hora que a matéria-prima chega no restaurante. Então, da onde que é o fornecedor, para a gente, da onde que é aquela carne que está servindo no restaurante, se está vindo com uma qualidade, se está vindo com má qualidade. Então, tudo isso é muito importante. Existe uma segurança imensa por trás de um prato que é servido para você. Então, é muito importante você conhecer o restaurante, né, da onde que está vindo aquela comida. Entendido. Então, interessante. Então, basicamente, é o estudo quase que para nutrição industrial, é isso? Exatamente. Entendido. Muito legal. E foi isso que te levou a trabalhar no Coco Bambu. Sim. Eu fiz, ano passado, eu comecei na FACE Minas, essa pós-graduação de UAN. E quando eu vi que tinha oportunidade no Coco Bambu é um restaurante de muito nome. Assim, os pratos são muito suspeitas, né, para falar do Coco Bambu, mas os pratos são maravilhosos. E eles estavam com a vaga, né, para nutricionista aqui em São José dos Campos. Eu falei, poxa, nesse aqui não? Mesmo você trabalhou? Olha, sim, aqui em São José. E eu falei, poxa, por que não? E assim, é muito bom quando você trabalha em um lugar de qualidade, que te represente, e eu senti muito isso no Coco Bambu. Gente, desde do caminhão que chega no coco até o prato que é servido, tudo é passado pela supervisão da nutricionista. Entendi. Tudo mesmo. Então, segurança. Exato, é uma segurança imensa. Eles têm uma auditoria frequentemente, que a gente tem que cuidar da segurança do restaurante. Então, assim, se eu puder indicar um restaurante para você, vá no Coco Bambu, porque eu sei que você não vai passar mal comendo lá, entendeu? Marqueteiro que sou, preciso pegar o gancho. Coco Bambu, como nós fizemos para você, merchandising no Papo 20. Vamos marcar aqui, ó, no Instagram, @CocoBambu. Para patrocinar o Papo 20, entre em contato pelo @Papo 20 no nosso Instagram, que vai ser um prazer falar da sua marca. Maravilha, excepcional. Você ainda é nadadora? Você ainda nada por competição ou apenas por lazer? Como está essa parte aí? Infelizmente, não. Eu parei de nadar quando eu tinha 19 anos. Parou total. Parei, assim, de competir, né? Tá. Natação, eu tento sempre encaixar na rotina, da maneira que dá para nadar, assim, hoje em dia tá bem corrido. Mas eu parei com 19, porque eu estava na fase final, assim, da faculdade, e chegou uma hora que eu tinha que decidir, né? Se eu ia realmente continuar a fase esportiva. E também São José estava passando por uma situação muito complicada na época, de patrocínio, eu tinha índice, mas estava uma questão de verba complicada. E aí eu
comecei a focar nos meus estudos. Eu falei, não, então, se eu estou vendo essa dificuldade no mundo esportivo hoje, eu quero me capacitar para ser uma pessoa que vai agregar no mundo esportivo. E aí, hoje em dia, olhando para trás, foi a melhor decisão que eu tomei. Assim, eu não me arrependo de ter parado de competir. Sou muito grata a tudo que a natação me proporcionou. Hoje, se eu sou focada, hoje, se eu sou persistente, hoje, se eu consigo traçar metas na minha vida, tudo isso foi por causa da natação. O alto rendimento traz isso para um atleta. Você ter essa noção de, eu quero ser número 1 do Brasil. O que eu tenho que fazer para ser número 1 do Brasil? Entendido. Então, tinha vezes, assim, que eu tenho... Por isso que eu falo que sou muito grata aos meus pais, porque meu pai acordava 4 horas da manhã para me levar para dobrar. E o que era a dobra, né? A gente entrava na piscina às 5 horas da manhã e saía às 7 da manhã. E aí, 7h15, eu tinha que estar no colégio. Então, tipo assim, tinha vezes que eu ia me arrumando no carro para ir pra escola. E saía da escola 12h40, 1h30 eu tinha que estar na musculação. Depois acabava a musculação, eu começava o treino principal da natação 4 horas da tarde e terminava às 8. E a dobra era 3 vezes na semana. Então, tudo isso foi... Para você fazer isso, existe muita disciplina. Nossa, você tem que abdicar de muita coisa. Então, imagina uma menina com 14, 13 anos, deixando de ir em cinema, deixando de comer Nutella, deixando de ter uma vida normal de uma adolescente de 13 anos, para falar, poxa, sexta eu tenho que dormir 8 horas da noite, porque sábado tem que competir. Então, isso foi parte da minha vida, minha adolescência toda, assim. E é um desafio. É um desafio muito grande. Eu falo, se eu não tivesse o apoio da minha família, dos meus pais, falando, não, Isa, se você, depois da competição, a mãe faz uma torta para você. Eu amava a torta holandesa, gente. Eu ficava aguardando, assim, acabar a competição para chegar em casa, comer um brigadeiro, assim, sabe? E, assim, graças ao apoio dos meus pais, eu consegui levar isso durante muitos anos. Hoje, meu irmão também é atleta. Ele faz wrestling. Faz o quê? Wrestling. É uma luta... Como que eu posso dizer? Uma luta grego-romana, assim, que faz. E ele também faz judô e jiu-jitsu, mas não compete a nível nacional, assim. Mas atualmente ele está com atleta de wrestling. E seus pais também têm essa veia esportiva ou não? Veio do meu pai. Meu pai é faixa preta de judô e jiu-jitsu. Entendi. Então, graças a ele... Então, é a galera do esporte. Sua mãe não faz? Minha mãe, ela não é tanto do esporte. Ela não pode ver eu falando isso dela. Ela não gosta, tá? Por favor, corta essa parte do falando da minha mãe. Mas ela não gosta. E aí a gente até fica lá em casa. Mãe, vamos caminhar, mãe. Aí a gente tá chegando ao meu casamento e eu fico, mãe, ó, o projeto Mãe da Noiva, hein? Vamos caminhar aí. Então a gente fica incentivando a minha mãe nesse caso. Mas ela dá super apoio pra gente. Ela fala, não, vocês têm que fazer esporte mesmo. Eu não faço, mas vocês têm que fazer. Ela fica assim. Vai lá. Ela fica assim com a gente. Vai correndo que eu vou com o Jeep atrás. É tipo isso. Maravilha. Mas, assim, uma pena que, assim, como a gente... No Brasil é problemático essa questão dos atletas, do esporte, porque para patrocínio é uma coisa, assim, que... Para você... Os grandes atletas, aqueles que... Os que têm maior reconhecimento já têm uma dificuldade grande com a questão do patrocínio. Imagina os atletas que são bons também, mas que não têm tanto renome, assim, digamos. E você estava falando para mim que você tem até uma questão de auxiliar com isso, fomentar, patrocinar atletas, é isso mesmo? Isso, atualmente eu patrocino a Elis Vasconcelos. Ela tem 16 anos e ela é da Seleção Brasileira de Taekwondo. E eu conheci ela quando ela tinha 13 anos. Eu conheci ela muito nova. Hoje ela tem 16. Hoje ela tem 16. E é minha paciente, eu patrocino ela, eu faço até uma questão de acompanhá-la nas competições. Porque eu falo que, assim, para você ser nutricionista esportiva, você tem que ter uma mínima noção o que é ser um atleta. Para você entender as dificuldades que o atleta ele vai ter no habitat dele de atleta. Certo. Porque, como eu falei, a gente abre mão de muita coisa para ter uma carreira esportiva. E existem N fatores que acontecem com o atleta no dia da competição. Às vezes, e assim, já tem a autocobrança dela mesma, tem o técnico querendo, ela representando o Brasil com 16 anos de idade. Ela conseguiu a vaga esse ano da Seleção Brasileira, ano passado também. Ela é uma das atletas cogitadas para as Olimpíadas, né? Então, 16 anos? 16 anos. Então, assim, se a gente vê atletas com 30, 20 já... No dia da competição já fica nervoso, imagina uma menina de 16 anos. Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de estar com o atleta no dia da competição para entender e estar disposto a resolver qualquer problema que aconteça para não atrapalhar a performance do atleta.
Então, eu fui com ela ano passado no Rio Open, que ela teve. No Rio Open, não, perdão, no President's Cup. Foi uma competição internacional que ela participou no Rio de Janeiro, eu estava lá com ela. E a competição atrasou 3 horas a competição. Nossa. E a gente tinha programado para ela almoçar um horário, só que atrasou 3 horas, ela teve que almoçar depois de lutar. Então, como que você faz para a atleta ter desempenho esportivo, ter energia, ter foco, ter concentração sem comer? Né? Então, a gente teve que a gente resolveu lá uma questão, ela comeu um lanche proteico antes de treinar, antes de fazer a luta principal, que era a final ainda, Nossa. inclusive. Mas isso é comum de atrasar assim, não? Às isso vezes acaba com o planejamento. Acaba com planejamento. Às vezes sim, às vezes não. No caso da competição, tinha atrasado por causa que um atleta tinha machucado, acabou atrasando uma luta. Então, assim, atrasa uma luta, já era. As outras vai atrasar também. Isso. E aí, no caso dela, atrasou 3 horas a competição. A final dela foi à noite, era para ser à tarde, acabou sendo à noite. Então, eu tava lá, a gente resolveu, eu levei a cafeína, uma dosagem de cafeína adequada para ela conseguir concentrar naquele momento, né, para ela não ficar tão dispersa. Então, deu um up de energia, deu concentração, ela conseguiu fazer a performance, e após a competição ela jantou, né, porque não tinha nem como almoçar mais. Caramba. Então, assim, eu gosto de estar acompanhando o atleta no dia da competição para justamente isso. Os imprevistos, a gente tem que estar preparado para os imprevistos que vai acontecer. E a nossa presença, a equipe técnica ali, a gente está para dar o suporte, para dar o apoio para o atleta, para ele entender que ele tem uma pessoa para confiar e que ele não precisa se preocupar com aquele problema. Isso é muito bom. Entendeu? A gente tira um peso, né? Exato, a gente tira um peso do atleta. E ela se sentiu muito confortável. E através desse problema que eu resolvi para ela, hoje eu tenho 4 atletas da seleção. Através dessa atitude, outros pais viram e falaram, caraca, eu quero isso para o meu filho. E aí me procuraram e hoje eu atendo mais atletas da seleção. Olha que maravilha. E virão mais, provavelmente. Amém. A parte boa, óbvio, dentre várias outras que tem, obviamente, é que você já tem a vivência dos dois lados, né? Do Sim. lado como atleta, sendo orientada pela parte da nutrição ali, e o lado também como orientadora. Então, você sabe interpretar também essa questão de, poxa, olha o tamanho do estresse que essa moça está passando aqui na pré-competição e poder, além da parte nutricional, também servir como uma palavra de apoio de quem sabe o que está rolando ali, né? Sim. Muito legal. Geralmente, quando eu vou nas competições, a gente fica muito próximo dos pais ali, né? E eu costumo dizer para eles, olha, tenta não deixar o atleta mais ansioso do que ele já está. Porque eu mesma, na época que eu competia, eu tinha questão de ansiedade muito forte. Quando os meus pais estavam na competição, meu desempenho era 1. Quando meus pais não estavam, eu ganhava. Era assim, minha mãe queria me matar. O dia que eu não vou assistir você, você ganha. Porque é uma autopressão que a gente se faz para ter uma performance. E o atleta, ele tem enraizado nele a competitividade. Ele vai querer ganhar a todo custo. Nenhum atleta gosta de sair perdendo e sair feliz. Nenhum atleta não existe. Você aprende a perder, você aprende a lidar com a sua derrota, mas você não gosta de perder. Então, isso a gente acaba aprendendo e lidando. Então, hoje em dia, eu faço uma métrica para os meus atletas. Eu falo para eles, olha, a gente precisa ter um diferencial. Então, o plano alimentar deles são 3 planos alimentares que eles seguem até chegar à competição. No caso, o taekwondo é um esporte que ele tem que ficar perdendo peso. Eles têm a pesagem. E os seus atletas, esses 4 que você tem, são da seleção? Exato. Beleza. E eles têm que... Eles têm 3 planos alimentares para eles seguirem até chegar à competição. Então, a gente tem um plano de base, que é quando o treino está bem intenso, a gente tem uma folga aí de 2 semanas sem competir, eu faço com que eles aumentem um pouco o peso, estimulo o ganho de massa muscular para eles terem performance, porque eles nunca vão lutar no peso off. Peso off é o peso que você está quando você não está competindo. Eles nunca vão lutar nesse peso off, eles sempre têm que perder um pouco de peso para lutar. Entendi. Então, para que eles não percam peso de uma forma irresponsável, que não percam massa muscular, que não perca fibras e vitaminas, a gente tem todo um planejamento para ocorrer essa perca de peso. Então, só isso já traz uma confiança para o atleta, porque ele sabe que vai chegar na pesagem e ele vai bater o peso, né? Então, tudo que eu posso fazer para que ele se sinta mais seguro e confiante de lutar, a gente faz. Esse universo de luta, da maioria das lutas, pelo menos tem a as que eu pesagem. conheço, tem a pesagem, deve ser um estresse absurdo, né? É muito. Essa questão que você falou de oscilação de peso mesmo, do paciente chegar
com um peso maior no treinamento e saber que ele vai ter que perder, poxa, isso deve dar uma agonia. É uma agonia imensa. Inclusive, eu costumo falar que o meu trabalho é multidisciplinar. Nunca é só a nutricionista. É a nutricionista conversando com a psicóloga, é a nutricionista conversando com o técnico, é a nutricionista conversando com o personal, para falar, olha, a avaliação do atleta está X, eu preciso que você estimule X para que na competição ele consiga atingir o Y. Então, eu tenho um contato muito próximo com o técnico, né? Ele me manda textos, assim, eu mando laudo para eles, ele me passa todo o feedback dos atletas na competição, tudo que ele espera ainda nas próximas, e eu passo para ele todos os feedbacks da consulta. Então, é um trabalho multidisciplinar para ajudar o atleta. Eu falo que o atleta ele nunca está sozinho, ele tem uma equipe por trás dele. Então, é todo um trabalho para que o técnico às vezes fica preocupado. Isa, ele tá com 5 quilos, temos uma semana. Eu falo, calma, vai mudar o plano hoje, vai dar certo. Aí chega no dia, dá tudo certo. Deve ser muito complexo, deve ser muito angustiante. É muita responsabilidade. E para você, exatamente, porque é muita responsabilidade. O profissional entrega a você, beleza, tá 5 quilos, ela falou para mim que daqui a 7 dias eu vou estar, você tem que colocar. Né? É um negócio complicadíssimo, complicado mesmo. A gente estava conversando, você falou que uma das coisas boas, infelizmente você vai sair agora de São José dos Campos, vai se mudar para o Rio de Janeiro, né? Porque vai se casar e tudo mais. Vai continuar atendendo na 20, ela me prometeu. Exatamente. Para você que está nos assistindo, não fique triste, eu estarei aqui ainda. Passarei um tempinho agora no Rio de Janeiro, a partir de julho eu me mudo, mas todo mês, para a gente estar se organizando para que em 15 em 15 eu venha para São José, continue atendendo os atletas, eu tenho bastante paciente aqui também, que eu trato a questão de emagrecimento, então, para que eu não desampare essas pessoas, eu acredito que o atendimento presencial, ele tem uma diferença gigantesca. Eu tenho paciente online, eu atendo uma menina que ela mora na Irlanda, eu faço atendimento online dela. Atleta também? Não, no caso de emagrecimento. E hipertrofia. Mas eu gosto de estar presencial para atender os meus pacientes, porque eu acho que a troca presencial é muito diferente. Muito diferente. Mas eu colocar esse assunto meio aleatório foi porque a sociedade, a Associação Brasileira está lá no Rio de Janeiro? De Taekwondo? No caso, toda a equipe da seleção brasileira, a base da seleção é no Rio de Janeiro, né? Então, na natação, a equipe Brasil fica no Rio, os outros esportes ficam no Rio. A maioria das competições de seletiva brasileira são no Rio. Então, por um lado, vai ser bom para os atletas, porque eu já estarei lá, né? Treino da seleção brasileira, eu acredito que eu também já vou estar lá. Mas, fora isso, tem alguns atletas que voltam para suas cidades para continuar treinando, que é o caso do Taekwondo de São José. Eles treinam aqui, mas competem no Rio. Competem no Rio, entendi. Isso. E aí existem diferenças, obviamente, na parte nutricional, mas você atende também atletas, ainda que não sejam atletas de tão garbo assim, de outros esportes, imagino eu, natação, bicicleta e tudo mais, então deve ter uma diferença considerável na parte nutritiva, né? Sim, eu atendo um atleta de endurance, que ele é ciclista. Então, o plano alimentar, ele é individualizado. Isso não é só para atletas, tá? Isso é para qualquer indivíduo. Não siga a dieta do fulaninho, não queira seguir o que a blogueira posta, não queira seguir a dieta da moda. O plano alimentar, ele é individualizado em qualquer caso. Então, quando se trata do esporte, ainda mais em si, porque a taxa de quilocal que você vai gastar naquele exercício é muito grande. Então, um atleta gasta tantas calorias fazendo taekwondo. Na natação, ele gasta o dobro. É totalmente aeróbico o esporte. Então, não dá para se comparar a suplementação de um atleta com outro atleta. A gente tem toda a questão também de proteger o atleta contra lesões, né? Então, a nutrição ajuda muito na prevenção de lesões. Suplementação também ajuda na questão de prevenção de lesões. Então, eu falo, não compara dieta de um com dieta de outro. No caso de um atleta de natação, ele gasta, assim, a taxa metabólica basal dele bate 3.000 calorias fácil. Então, você coloca 3.000 calorias para uma pessoa comer, é muita coisa. Já um atleta de taekwondo, ele já não pode seguir um plano alimentar de 3.000 calorias, porque daqui a uma semana ele tem que perder metade do peso dele. Então, a gente tem todo um planejamento esportivo, e isso é muito importante quando você fala que você é nutricionista esportivo, você tem que ter uma noção de todos os esportes para você conseguir atender eles de uma forma responsável e adequada. Entendi. Até para jogador de sinuca. Sim. Maravilha. Exatamente. Bom,
Eu espero que vocês estejam gostando. Pessoal, mais uma vez, esse é o Papo 20. Nós liberamos os nossos episódios sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, está dando bobeira. Por favor, curta e compartilhe com quem você ama e gosta para fazer esse conteúdo que está tão legal, a gente falando sobre nutrição, nutrição esportiva, até alterações relacionadas a TDAH e outras coisas mais relacionadas à nutrição. Você pode distribuir esse conhecimento, está muito próximo de você. O mais difícil é fazer o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, o mais difícil é fazer o que ela fez, estudar e fazer tão bem, né? Mas a gente está aqui gravando, montando toda uma estrutura e você precisa fazer duas coisas, curtir, compartilhar. E a terceira que é aproveitar também o conteúdo, né? Por favor, faça isso. O arroba da doutora é @Isabelle, com 2 L's e E no final, Prado Nutri, @Isabelle Prado Nutri. Você pode também seguir o Instagram, tá correto? O Instagram do Papo 20 é @Papo20. O meu Instagram, @reumato.marcos.moreira. Vamos seguir o nosso papo aqui. Bom, algumas pessoas podem estar assistindo isso falando, tá bom, beleza, muito bacana, muito legal, ela cuida de um monte de gente que é atleta de alto desempenho, tá, Sim. mas não é para mim, né? Eu sou um cidadão normal, não faço tanta atividade física assim, até gostaria de fazer, mas queria um nutricionista, um negócio para perder peso, para melhorar a qualidade de vida. Imagino que você também tem uma larga experiência com isso aí, saiba... Tenho. Né? Inclusive, os meus primeiros pacientes não foram atletas, pasmem, né? Porque quando eu comecei os estágios da faculdade, eu me formei em 2022, mas em agosto, acredito eu, de 2022, a gente começou a fazer os estágios obrigatórios da faculdade, e um deles é o estágio clínico, que a gente atende na clínica da faculdade. E a gente começou a anunciar para a cidade que a Universidade Unopar estava com estágios abertos, né? Que as pessoas que tivessem curiosidade de passar numa consulta nutricional poderiam se inscrever. E começou, minha tia, minha avó, minha família inteira começou a divulgar aquele flyer. E aí eu falava, gente, mas calma aí, vai ser minha primeira consulta, não divulga. Eu falava, não, gente, a faculdade já está divulgando, precisa. E aí começou a ter uma agenda bem surpreendente, né, de pacientes ali no meu estágio. Então, eu ficava com 2 professoras na sala de aula comigo, no caso, na clínica, né, que a gente chamava de sala de aula, mas era uma clínica, me supervisionando, ajudando eu a montar um plano alimentar, me auxiliando no que pergunta fazer para um paciente, em como fazer uma anamnese de um paciente. Tudo isso, durante 2 meses e meio, foi tudo supervisionado por 2 professoras. Aí, depois que passou de 2 meses e meio, começou a ter o retorno dos pacientes, aí passou para uma professora só me supervisionando. E chega no final do estágio, a gente tem que passar um laudo de todos os pacientes que a gente atendeu, resultado, todos os cálculos que eu utilizei para montar um plano alimentar. A gente tem que apresentar tudo isso para a professora para ser aprovado ou não no estágio. E uma coisa muito surpreendente que eu tive foi que esses pacientes da época de estágio hoje estão no meu consultório. Eles entraram no meu Instagram, começaram a me seguir. Aí, quando eu postei que eu estava aqui na 20, eles vieram para cá. E eu não esperava isso, né? Então, o quão é importante você ter a empatia de entender o que ele quer, qual a expectativa do paciente. Eu pergunto isso na consulta. Qual é a sua expectativa? O que você imagina que a nutrição vai fazer na sua vida? Para eu entender o que ele tem, para eu conseguir suprir a expectativa dele, mas também suprir a base nutricional que ele está precisando. Então, minhas primeiras pacientes foi obesidade, meu primeiro caso. Teve um caso bem grave de obesidade que eu atendi, que a pessoa conseguiu perder 20 quilos passando comigo. Teve uma paciente com depressão e ansiedade. Uns casos bem básicos para uma estagiária, né? Comecei bem de boa o estágio. Maravilha. E aí, nesse caso de depressão e ansiedade, eu sempre gosto de citar, porque ela tomava 2 litros de café por dia. E eu falava, uau, e tomando remédio antidepressivo. Então, a gente sabe que essa combinação não ia dar certo nunca. 2 litros de café com antidepressivo, a pessoa não ia deixar de ser antidepressiva nunca. Então, eu comecei a entender a rotina dela, entender os horários dela, e a gente fez um acompanhamento junto com o psiquiatra, que ela passava. Eu pedi o contato do psiquiatra, eu falei para minha professora, eu preciso que você me ajude, eu não sei nem o que eu pergunto para um psiquiatra, mas preciso que você me ajude, porque eu preciso entender o caso clínico dela. E a gente conversou com o psiquiatra, ele passou todo o caso clínico dela. Eu comecei a entender o que ela gostava de comer. Comecei a colocar... Sim, porque o que as pessoas acham que você vai fazer uma dieta, você vai passar fome. Plano alimentar individualizado não é para você passar fome. O saudável é você não passar fome seguindo um plano alimentar. Então, eu tive que trabalhar a parte psiquiátrica dela primeiro, psicológico dela. Eu tive que tirar todos os mitos que ela tinha enraizado nela,
né, que dieta ela ia fazer ela passar fome, que ela ia ficar sem comer o que ela gostava, que ela ia ficar muito magra, é o que ela achava. Acontece que ela nunca foi gorda, né? Vamos usar essa palavra, mas não é o adequado. Ela nunca teve um sobrepeso, nunca teve uma obesidade. Ela estava com um inchaço mediante ao antidepressivo que ela estava tomando. Então, nós tivemos que colocar alimentos fitoterápicos para ela. Então, era mais fruta, mais fibra na alimentação dela. E começar a reduzir degradadamente o café. Não é tirar o café de uma vez. Então, de 2 garrafas, era 1,5 garrafas, depois 1 garrafa. Hoje em dia, ela toma 1 xícara de café, sabe? E um relato que ela mostrou para mim era que na época que ela estava passando na consulta comigo, na época do estágio, ela usava uma outra aliança. Não era a aliança que o esposo dela tinha dado para ela no dia do casamento, porque não cabia mais, ela estava muito inchada. E depois de 4 meses, ela conseguiu usar a aliança que o esposo dela tinha dado para ela. E hoje em dia ela tem o desmame do remédio, ela não toma mais antidepressivo. Então é um caso que eu falo, a nutrição ela pode sim mudar a vida das pessoas, desde que você esteja disposto a entender a dificuldade do paciente, a ser solícito com ele, a entender que não precisa existir uma guerra entre ele e a comida. Tem que ser uma relação muito saudável, tem que ser uma relação tranquila. E que ela pode, sim, proporcionar coisas e detalhes, pequenos detalhes da alimentação também que você muda, gera mudanças gigantescas. E ela começou a treinar com o esposo, hoje ela trabalha com o esposo, porque ela não gosta mais de ficar só em casa, antigamente ela ficava só em casa. Então, isso foi muito inspirador para mim também. Então, é por isso que eu atendo outras pessoas também que querem emagrecer, que querem ter hábitos saudáveis, além dos atletas. Muito interessante, muito legal mesmo. Se a gente fosse resumir isso aí, você é nova, dá para perceber que você é novinha, né? Você fala, poxa, eu tenho experiência. Até para levar para o pessoal, você é formada em 2022. Se a gente for puxar, não é tanto tempo assim. Não. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Vou puxar um pouco para o meu lado. Eu tenho 10 anos de formado em medicina. Só que se for contar o tempo que eu tenho de experiência na parte de reumatologia, dá 11 anos. A conta não fecha, né? Mas é porque no último ano de faculdade no Rio de Janeiro, o meu segmento foi todo na parte de reumatologia, no ambulatório de reumatologia dos irmãos Bianchi, na Santa Casa de Misericórdia. E assim, esse tipo de coisa faz diferença, né, de você colocar em prática, ver mesmo antes de você sair da faculdade, porque você já sai com a parte do acadêmico, do teórico, mas você também já sai com a mão de consultório. E aí você pega uma moça de 23 anos, que tem 2 anos de atuação, de formado, né? Isso. E que já no caso, desculpa, doutor, porque assim, eu formei em 2022, mas a graduação da Anhanguera, a formatura, eles jogaram só para 2023. Entendi. Então, eu consegui ter o CRN ativo em setembro de 2023. Entendi. Então, eu fiquei 6 meses atendendo na clínica da faculdade, sem ter o CRN, mas supervisionado pela faculdade. Olha, tá vendo? 6 meses. Maravilha, é impressionante, muito, muito legal mesmo. E aí você conseguir ter esses resultados é uma coisa... E hoje você ser jovem e você já é nutricionista de 4 atletas de alto desempenho da Seleção Brasileira de Taekwondo. Eu falo para as pessoas... É muita coisa. Eu falo para as pessoas assim, não existe o difícil, existe a pessoa que não traça as metas. Então, quando eu comecei na faculdade, aquilo que a minha mãe falou, acho que teve muito impacto assim, no meu psicológico. Isa, você só vai ser diferente se você for boa. Porque se você não se sair do seu acúmulo, se você não sair do seu quadradinho, do seu cômodo, você não vai conseguir coisas extraordinárias. Minha mãe e meu pai eles sempre falaram isso para mim. O que você se dispor a fazer, faça com excelência. Isso sempre foi muito cobrado em casa, então foi um pouco cultural isso também. Mas eu recebo muitas perguntas no meu Instagram de estudantes de nutrição. Tem muitas pessoas que me seguem hoje em dia que são estudantes de nutrição e eles ficam me mandando perguntas. Isa, o que você indica? Qual que é a sua dica? E eu falo para você que está na faculdade. A primeira aula que você tem, leva ela a sério. Porque a gente chega na faculdade no primeiro dia de aula, eu vou estudar uma célula. O que isso tem a ver com nutrição? Tem tudo a ver com nutrição. Para a gente entender a suplementação, a gente precisa entender sobre célula também. Então, eu falo, se você entrar na faculdade entendendo que a sua primeira matéria, o seu primeiro network é o seu professor, se você entender isso, que o seu currículo é formado na faculdade, não quando você termina ela, você consegue terminar a faculdade
dentro do mercado de trabalho. Agora, se você pensar assim, não, eu estou aqui só estudando, estou aqui só vendo essa matéria, na pós eu vou começar o meu mercado de trabalho. Não, sim, cancela. Acho que é mais ou menos esse pensamento. Não vai dar bom. É. Muito legal. E com relação a essa parte de emagrecimento que a gente falou, aproveitando essa experiência que você tem aí, um assunto que está muito em voga, muito na moda, que o pessoal quer as medicações que encurtem o espaço, né, o esforço para o emagrecimento. E uma que está em voga agora, a mais famosa de todas, vamos falar o nome da marca, que é o Ozempic. E aí? Funciona? É seguro? Quais as indicações? Qual é a experiência sobre o Ozempic? Então, primeiro, o que é o Ozempic? O Ozempic ele é um medicamento que ele vai inibir a sua fome. Primeira coisa. Para que ele é indicado? Quais recomendações e qual paciente é indicado a tomar o Ozempic? Primeiro, paciente com diabetes, paciente com obesidade. Então, nesses quadros clínicos, você indica, sim, um Ozempic para um paciente que já tem um colesterol altíssimo, né, a glicemia nas alturas, e você precisa que ele aprenda a controlar a fome dele. Só que um detalhe que os médicos, às vezes, acabam não citando para o paciente. Isso também é até um detalhe importante para quem tem bariátrica, tá? Isso serve para os dois quadros. Quando você vai tomar um medicamento que envolve o seu metabolismo, principalmente emagrecimento, não adianta você tomar esse medicamento se antes da medicação você não mudar o seu habitat. Você não passar no psicólogo e você não mudar o seu habitat. Porque o que acontece? Vamos citar um exemplo, tá? Não é o quadro que eu tenho no consultório, mas vamos desenhar aqui um quadro clínico. A gente tem um paciente com obesidade, né? Então ele vai todo final de semana para uma pizzaria, ele come lanche, ele toma Coca-Cola, e os amigos dele tomam lanche, gostam de Coca-Cola, gostam de chocolate. Na casa dele ninguém faz dieta, ninguém faz atividade física, e ele fala: "Poxa, eu tô cansado desse físico, eu preciso emagrecer. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o Ozempic." Se ele não mudar o ciclo de amigos dele, se ele não mudar a rotina dele, o que vai acontecer? Ele vai tomar o Ozempic, e um dos efeitos que o Ozempic tem no nosso metabolismo é a inibição da fome. Então, é a sensação, doutor, de que você sempre está cheio, que você sempre está saciado. Então, ele vai para o rodízio e fala: "Poxa, eu não quero comer essa pizza, eu vou comer só um pedacinho, não vou tomar coca, que também vai me encher, vou tomar só uma água." Beleza? Ele está consumindo, ele está entrando em déficit calórico, ele está consumindo menos, ele vai emagrecer. Só que tem um detalhe: se ele não também mudar o hábito da atividade física, ele vai emagrecer e perder massa muscular. Entendi. É por isso que hoje em dia na internet tem aquela expressão cabeça de Ozempic, porque as pessoas perdem a massa muscular junto com o emagrecimento saudável. Entendi. Então, na verdade, não é um emagrecimento saudável, até que você vê as pessoas emagrecendo e ela fica com aquele aspecto de doença, parece que a pessoa está doente. E até você escuta alguns comentários: "Nossa, mas eu preferia você antes do que você tomou o medicamento." É por causa disso, a pessoa perde massa muscular junto com o efeito de emagrecimento do medicamento. Então, eu digo para o paciente: o Ozempic, ele funciona? Sim, ele funciona. Mas para o caso adequado, para pacientes que têm diabetes, para pacientes que têm obesidade. Tá? E antes de tomar o medicamento, ele precisa ter mudado o hábito de vida dele. Ele precisa ter iniciado uma atividade física regularmente, no mínimo 3 vezes na semana. Tá? Ele precisa ter esse estímulo de atividade física. Ele precisa ter um acompanhamento com o psicólogo, porque, assim, ninguém chega na obesidade só por chegar. Sabe? A compulsão alimentar, ela não existe só porque ele gosta muito de comer chocolate. Não é isso. É um problema que está enraizado, é uma situação que não foi tratada com o psicólogo. E ele Uma fuga, né? É uma fuga, e ele desconta as emoções na comida. Então, se você tem um medicamento que está inibindo a sua fome, ele não está resolvendo o seu problema. Exato. Ele não está indo na raiz do problema. Então, eu sempre falo para o paciente: beleza, você quer começar a tomar o Ozempic? Primeiro, vamos ver se você está nesse quadro. Beleza, está com obesidade ou está com diabetes? Ok. Primeiro, vamos fazer uma atividade física. Primeiro, vamos ter um plano alimentar adequado. Vamos entender o que é comer certo. Vamos entender o que é comer saudável. Depois, vamos passar para um psicólogo, tratar todas as emoções, a lidar com as emoções. E após isso, estando tudo ok, a gente começa o medicamento. E um detalhe muito importante, gente: o Ozempic não é para ser tomado para o resto da vida. Ele tem um prazo para ser tomado. Então, em 3 meses, você consegue ter um resultado. Uma perca de peso absurda, dá um resultado legal. Mas, assim, você coloca... Até uns 10% de peso? Nossa, média, até né? mais. Tem casos de pessoas que perderam 30, 40 quilos com o Ozempic. E obesidade, assim,
nível avançado e conseguiu perder 30 quilos com o Ozempic. Mas certamente assim, com outras acompanhamento médico, né? tudo certo. E parou de tomar. Então, assim, se você não faz tudo isso, você para de tomar o Ozempic, ele parou de tomar o Ozempic, o que ele vai ter? Uma fome dobrada. O efeito rebote é assim, ele vem. Então, ele vai ter uma fome dobrada, ele vai pro rodízio, ele vai querer comer 30 pizzas, ele vai pegar 2 litros de Coca-Cola, e o peso, ele não é controlado. Quando você começa a aumentar o peso, você dobra o peso. Então, é o famoso efeito sanfona. Você não tem uma mudança de qualidade de vida, você tem uma mudança num curto período, e depois você volta até pior do que você estava. Então, assim, você pode tomar desde que esteja com o acompanhamento médico adequado e, primeiro, desde que esteja dentro do seu quadro clínico. Entendeu? Isso é muito importante. Uma coisa que é interessante da gente dizer, fugindo um pouco desse assunto do Ozempic, mas depende muito do estilo de vida das pessoas mesmo. Uma coisa que é ignorado é que um dos fatores para a obesidade é o fator socioeconômico no Brasil, né? Então, infelizmente, a pessoa com uma condição financeira um pouco pior, geralmente ela não consegue manter uma alimentação tão regrada ao longo do dia, e ainda que ela coma pouco, a parte metabólica fica tão alterada a ponto de nós termos muitos obesos com uma taxa de alimentação pequena, porém com índice de obesidade muito alto. Isso é muito cultural também, porque as pessoas pensam, dieta é caro. Seguir dieta é caro. Dieta, a nutricionista, eu não vou na nutricionista porque se eu for ela vai passar castanha, coisas caras para eu comer. Então, assim, a pessoa precisa entender que seguir dieta não é você entrar no mundo verde, igual eu falei, não é você gastar 80 mil por mês para ter uma dieta. Exato, isso é muito importante. O primeiro fator que eu pergunto numa anamnese é com quantas pessoas você mora, quantas vezes você vai ao mercado. É importante o nutricionista entender isso também, porque o básico não funciona. Tem muitas pessoas tirando o feijão da alimentação. Eu vou tirar o feijão que me engorda. Gente, o arroz com feijão é comprovado. A gente tem uma combinação de aminoácidos muito rica. Não se deve tirar o arroz e feijão da alimentação. No mínimo, uma vez na semana, você tem que comer arroz e feijão. Então, as pessoas... isso é muito cultural, infelizmente. É um mito enraizado nas pessoas. De que seguir dieta é ter dieta cara. E nem sempre é isso. É igual, eu comecei a academia, vou me encher de suplemento. Também é um mito, isso não é verdade. Então, tem toda essa questão sociocultural também, que existe no Brasil e que, infelizmente, as pessoas acham que é mais fácil a gente gastar R$1 comprando miojo do que você gastar R$5 comprando legumes para você colocar no seu arroz, por exemplo. Exatamente, que você vai ter uma alimentação por mais dias com uma qualidade superior. Sim. Uma dúvida relacionada ao primeiro tópico, quantos metros você já nadou num dia? Nossa! Gente, eu lembro de um treino que ficou gravado assim na minha mente, que eu nunca mais esqueço, que foi no dia do meu aniversário, inclusive. Nossa, que aniversário triste. Foi, meu aniversário que era no dia da semana, eu tive que treinar. Eu tava na fase de base, e aí deu 10 km, deu 10 mil metros. 10 quilômetros. 10 quilômetros. São 6 horas de treino. Eu fiz natação um tempo, e eu desisti quando chegou na hora de aprender a virar embaixo da piscina, que eu não conseguia. Falei, quer saber? A virada olímpica. As pessoas têm dúvida de como faz a virada olímpica. Também não. Chega. E engraçado também que eu cantei em coral. A primeira vez que eu vim a São Paulo, no interior de São Paulo, eu vim com o coral da minha cidade para cantar, vim numa viagem, e a gente fez a apresentação em Itajubá, que obviamente eu sei que não é São Paulo, né? E depois nós fomos até Taubaté, passei aqui para poder cantar, foi a primeira vez. Inclusive, eu tenho que voltar em Taubaté, porque eu tenho uma foto que eu tirei lá no negócio do sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu tirei uma foto e falei, poxa, eu tenho que voltar depois que eu comecei a morar aqui, ainda não fui. Voltarei lá para tirar uma foto na mesma pose. Muito interessante sua história, viu, moça? Eu gostei muito, Obrigada. muito mesmo. Você exala competência, essa é a verdade. Obrigada. A gente percebe que você sabe muito do que você está falando, dá para a gente conversar aqui por horas a fio sobre nutrição relacionada ao alto desempenho esportivo, mas também para aquela pessoa que não pratica atividade física. Eu acho que é muito importante isso tudo que você falou, e talvez, não que as outras coisas não tenham sido importantes, mas talvez o mais importante tenha sido dito no final. Tirar os mitos, esse negócio de que fazer nutrição é uma coisa que vai me levar à falência, porque eu vou ter que comprar noz de não sei o que lá do outro lado do mundo. Não é por aí, né?
E a importância que tem, e aí eu trago um pouco para a parte da reumatologia, nós temos diversas patologias que têm correlação com a saúde gastrointestinal, né? Então, assim, se você tem uma dieta problemática, as suas articulações, para dizer o mínimo, também reclamarão de processo inflamatório. Casos de ansiedade, depressão, relacionadas a processos inflamatórios induzidos por uma dieta inadequada. Então, assim, gente, cada vez mais que eu participo aqui, cada vez mais que eu atendo e tenho a oportunidade de conversar com pessoas como você, eu percebo o tanto que a gente, esse olhar multidisciplinar, nutrição, psicólogo, psiquiatra, é uma coisa que, assim, é muito legal. Quem consegue fazer, quem tem condições para isso, é muito interessante. E a ajuda com nutrição é muito importante, porque nós temos muita gente por aí que é magro, mas não é magro, na verdade. Os falsos magros. Os falsos magros, exatamente. Sim, o que a gente chama, né, de falso magro? Quando a gente olha esteticamente, a pessoa ela aparenta ser magra, mas quando ela passa na consulta, a gente faz a avaliação topométrica, a gente faz, né, o adipômetro, as famosas beliscadinhas que eu falo para o paciente, vou te dar uma beliscadinha aqui para você ver o percentual da gordura. E está elevado o percentual da gordura. Quando a gente olha os exames bioquímicos, né, exames de sangue da pessoa, o colesterol está alto, a glicemia está alta. Então, como essa pessoa é considerada uma pessoa magra? Não tem como. Na verdade, o que é você ser magro? Ser magro é você ser saudável, é você ter uma porcentagem de massa muscular maior do que a sua porcentagem de gordura, né? Você ter o mínimo ali recomendado, então, para homens, o que a Associação Brasileira diz. Homens ali com 10% de gordura, 15% de gordura é o ideal. Mulheres ali até com as pacientes eu deixo menos, né? Mas a associação fala, com 20% ali já não é considerado obesidade. Mas passou disso, você já tem um falso magro. Eu tenho casos, já vi casos de falsos magros com 30% de gordura. Você olha para a pessoa e fala, não, ela é saudável, poxa, não tá. Aí você pega o exame da pessoa, tudo alterado. Então, às vezes a estética não diz muita coisa, né? Às vezes, como a gente vê pessoas que parecem ser magras e têm, né, problemas na tireoide, tem hipo ou hipertireoidismo. Então, aí eu falo para as pessoas, não vai pela estética, vai pelos exames que dá mais certo. Você vai se dar bem. E com quem sabe avaliar os exames e te orientar. Muito bom, muito bom. Infelizmente, nós estamos partindo para a reta final da nossa conversa, que foi muito interessante. Espero que você volte mais vezes, porque tenho certeza que nós vamos te chamar para conversar sobre questões de alto desempenho e também sobre nutrição em geral. Espero que tenha gostado da conversa, do ambiente do nosso podcast. Para você que chegou até aqui, deve estar com uns 45, 50 minutos de conversa aí. Se você ainda não curtiu, pelo amor de Deus. O que a gente fala para essa pessoa que assistiu até aqui e ainda não curtiu? Pelo amor de Deus, você assistiu até aqui e ainda não curtiu? Por favor, curta, compartilhe com quem você não gosta. Ajude a gente a distribuir conteúdo de qualidade. A doutora Isabelle teve aqui uma conversa fenomenal sobre nutrição. Tenho certeza que você, assim como eu, aprendeu muito e divulgar é uma das ferramentas que a gente tem para fazer um serviço para a sociedade. Eu jogo esse papel para você agora. Por favor, curta, compartilhe. Lembrando, eu sou Marcos Moreira, eu atendo reumatologia aqui na 20. Meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. Você pode também acessar o Instagram do Papo 20, no @Papo20. O Instagram da 20 Medical Offices, que é aqui onde é gravado esse podcast muito legal, todo relacionado à parte de renascentismo. Temos aqui o Homem Vitruviano, temos imagem da Mona Lisa. É um show, um espetáculo. Você pode ver isso e outras coisas mais no Instagram da 20 Medical Offices, que é @20 Medical Offices, em inglês. E, obviamente, o Instagram da nossa convidada ilustre, a doutora Isabelle Prado, que o Instagram dela é @Isabelle, com 2 L's, e no final, Prado Nutri, @Isabelle Prado Nutri. Para encerrar, gostaria que você encerrasse falando sobre você brevemente, e aí não mais do que 1 minuto, seus sonhos, aspirações, divague sobre você, para a gente encerrar. Bom, eu acho que, primeiro para você que ainda não foi numa nutricionista, você que está com medo de ter uma alimentação saudável, o que eu digo para você é vá com a mente aberta para se autoconhecer e querer se amar mais. Eu falo, gente, se as pessoas se amassem mais, elas cuidariam melhor da saúde delas. Sabe? Se você não cuida da sua saúde, significa que talvez você não se ame como você deveria. Porque quando a gente começa a cuidar da nossa saúde, a gente descobre um amor pela gente. E a gente só consegue amar os outros
se primeiro a gente se amar, se a gente se cuidar. Você não consegue cuidar de ninguém se você não estiver bem para cuidar dos outros. Exatamente. Inclusive, nós, médicos e profissionais da área da saúde, a gente precisa se cuidar antes de cuidar de qualquer paciente. Então, o que eu tenho para dizer para você é isso. Meu Instagram, você vai ver conteúdos também, não só sobre esportes, mas sobre mercado, sobre explicando alimentos no mercado. Eu também gravo muito sobre isso. E é isso, gente. Foi uma honra estar com vocês. Eu amei. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui iluminar-nos com este conhecimento. Bom, Obrigada. Nós sempre terminamos os nossos episódios com algumas frasezinhas de efeito para gerar reflexão. E em homenagem a esse episódio aqui que transbordou conhecimento apesar da juventude, eu separei uma frase do Derek Bock, que é ex-presidente da Universidade de Harvard. E ele nasceu em 1930 e, pelo menos até a data da publicação do livro, ainda estava vivo. Se você pensa que educação custa caro, tente a ignorância. É isso. Foi um prazer falar com vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência, doutora Isabelle. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. É isso. Se não curtiu, curta, compartilhe. Coco Bambu, patrocínios. Exatamente. Pode notar a gente, tá? Falei muito bem. É isso aí, por favor. É isso aí. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Foi o Papo 20. Até mais. Tchau.